Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente vai focar sobretudo nos aspectos de análise e interpretação textual, beleza? A gente vai resolver aqui 5 questões de provas anteriores, abordando esses aspectos para que você possa se sobressair melhor numa questão de análise e de interpretação, beleza? Mostraremos aqui alguns recursos, algumas técnicas de como você melhor analisar seu texto para que você não perca uma questão de análise textual. Também daremos algumas dicas, para que você possa melhor interpretar seu texto. Mostraremos quais são os mecanismos e os recursos principais para que você possa fazer uma boa interpretação. Valeu, galera? Boa sorte, bons estudos, fique com Deus, rola a vinheta. Uou! Ok, galera, então, IFRN, aí vou eu, Português Facinho com o Zé Roberto. Vamos ao texto, ok? Então, galera, aí está o texto, Como falei, Tá aí o texto 1 da prova do Proitec 2018, beleza? Gente, eu não vou fazer a leitura aqui do texto com vocês, Mas, caso vocês queiram, vocês podem fazer uma pausa aí no vídeo, E fazer a leitura do texto, beleza? Então, vou só aqui adiantar o texto para nós irmos direto para as questões, beleza? Então vai lá aí, primeira página, segunda página do texto, terceira página do texto, como já falei. Caso queira, você pode fazer uma pausa aí e fazer a leitura do texto, beleza? Já para ir para as questões também, já tendo uma ideia se você se sairia bem ou não. Então vamos aí para a quarta e última página do texto, beleza? Então vamos aí à primeira questão, Leiam aí comigo a questão. O enunciado diz assim: o texto 1 afirma que a FIFA exigiu que 8 bilhões fossem destinados à construção de estádios. Aí, você iria para o texto e iria procurar essa informação, Sobretudo você ia focar aqui nesse elemento 8 bilhões, que era para facilitar a sua busca, beleza? Então, lá no texto, você, um único momento, ele cita aí o termo 8 bilhões e o fragmento em que o termo 8 bilhões está citado diz mais ou menos isso, O valor supera os gastos com o Mundial no Brasil, cuja conta chegou a 25 bilhões de reais e meio, dos quais, segundo o TCU, 8 bilhões foram gastos em estádio. Então veja aí, o texto lá diz, isso aqui é um fragmento do texto, o que nós fizemos foi simplesmente recortar os fragmentos que dizem respeito às alternativas, Então esse fragmento aí diz que 8 bilhões foram gastos em estádios, mas não que isso foi uma exigência, da FIFA. Então a alternativa A já está descartada, beleza? Vamos aí para a alternativa B, O texto 1, vamos aqui à alternativa B. O texto 1 esclarece que o orçamento principal do evento provém de fundos privados, Então veja aí, o orçamento principal, ou principal aqui, o foco aqui nessa palavra, provém de fundos privados, O outro foco aqui é esta palavra, Então, a letra B aí diz, que o dinheiro investido no evento da Copa proveio principalmente das empresas privadas, Então, vamos ver aí o que é que o texto diz com relação a isso, Veja aí, lá no texto diz o seguinte, Acompanhe aqui a leitura comigo, diz assim, olha aí: os fundos federais são responsáveis por 57,6% do total do orçamento. Ora, se ele diz, se os fundos federais diz respeito aí ao dinheiro público, corresponde a 57%, 57,6% é mais do que a metade, Então, não se pode dizer aqui que o orçamento principal provém de fundos privados. Então a letra B aí também está descartada, beleza? Vamos aí para a letra C. A letra C diz o seguinte,
O texto 1 é sempre retomando aqui, né, esse fragmento, o texto 1, né? Então, o texto 1, letra C, mostra que a Copa do Mundo de futebol tem forte apelo econômico. Muito bem. Então, aqui é uma alternativa que você não tem um fragmento específico que diz isso no texto. Você já poderia deixar a letra C aí, né, em off, em stand-by, e iria para a letra D. Então a letra D diz o seguinte: o texto 1, né, aqui, explicita que a Rússia gastará menos que as demais sedes do evento. Ou seja, diz que a Rússia, né, como país sede, gastará menos que os demais países que já foram sedes também da Copa do Mundo. Então você veja aqui, o texto diz o seguinte: o orçamento, né, isso aqui fazendo referência ao orçamento, né, da Copa da Rússia, diz o seguinte: o orçamento da organização do Mundial passou de 9,5 bilhões de euros iniciais para 10 bilhões de euros. O valor, tá aqui, ó. O valor supera os gastos com o Mundial do Brasil. Então, se supera os gastos com o Mundial do Brasil, é porque a alternativa D também está descartada, ou seja, a Rússia não gastará menos, não gastou menos. Ó, ao contrário, gastou mais. Então, veja aí que todas as alternativas A, B e D foram descartadas no texto, e aí você fica com a letra D, que diz o seguinte, fica aqui com a letra C, que diz o seguinte, né? O Comitê de Organização da Copa do Mundo de 2018 espera 1,5 milhão de turistas estrangeiros para visitar a competição. Foram colocados à venda 3,2 milhões de ingressos, né? Então veja aí que essa expectativa, né, de receber muitos turistas, né, e também de vender muitos ingressos diz respeito, né, com certeza, às expectativas com o capital, com o dinheiro, né, com a economia, não? Então, letra C aí encontra respaldo no texto, enquanto as outras alternativas foram descartadas. Nossa resposta aí, letra C, beleza? Vamos aí para a segunda questão do texto. Acompanhe aí a leitura comigo, beleza? Vamos aqui ao enunciado. Segunda questão. De acordo com o texto 1, os gastos com o orçamento na Copa do Mundo de 2018 superam os custos do Mundial de 2014. O legado, letra B, acompanhe comigo aqui, letra B. O legado da Copa da Rússia será uma ponte que liga a ilha de Krestovsky ao resto do continente. Letra C, acompanhe aqui. Os gastos com patrocínio na Copa do Mundo de 2018 superam as edições anteriores desse evento da FIFA. E letra D, a escolha da Rússia para a Copa do Mundo de 2018 foi para controlar a imigração de jogadores estrangeiros. Então, muito bem, mais uma vez, você iria, né, ao texto para comprovar se essas alternativas estão de acordo com o texto ou não, beleza? Então vamos aí, começando aqui pela letra D. Veja o que é que diz o texto com relação à letra D. A FIFA escolheu o país por causa do aumento do interesse da população russa pelo futebol, graças a investimentos financeiros no esporte. Então veja aí que o motivo não foi nada de controlar a imigração de jogadores estrangeiros, mas segundo aí a FIFA, né, foi por causa do interesse, né, da população russa no futebol. Então, letra D aí estava descartada, né? Letra C. Os gastos com o patrocínio na Copa do Mundo de 2018 superam as edições anteriores desse evento da FIFA, né? Então você tem aqui a FIFA projeta faturar cerca de 1,4 bilhão de euros com patrocínios na Copa 2018, né? Aqui. Apesar de alto à primeira vista, o valor é 8,2% menor, né?
do que foi no último Mundial realizado no Brasil em 2014. Então, vejam aí que os gastos com patrocínio não superam as edições anteriores, como nós já vimos aí no texto. No Brasil, o valor arrecadado com patrocínios foi maior do que na Rússia, né? Então, beleza. Também alternativa descartadas aí. Letra B. O legado da Copa da Rússia será uma ponte que liga a ilha de Krestrovsk ao resto do continente. Muito bem, vamos aqui ao texto, vamos ver o que o texto diz. A Arena São Petersburgo, também conhecida como Arena Zenit, fica na ilha de Krestrovsk e deixará como legado uma ponte elevadiça ligando a área ao continente. Então, muito bem. A alternativa B poderia confundir um pouco o aluno, né? Porque ele fala aí que a Copa do Mundo, né? A Copa da Rússia, deixará uma ponte, né? Que liga a ilha de Krestrovsk ao resto do mundo como legado. Esse seria o legado da Copa da Rússia. Mas se você prestar atenção aqui no texto, não é a Copa da Rússia que vai deixar como legado a construção de uma ponte. A construção da ponte é o legado que está relacionado à Arena de São Petersburgo, que está aqui, né? Também conhecida aí, como ele disse, Arena Zenit. Então, é a Arena Zenit que vai deixar como legado, né, essa ponte levadiça e não toda a Copa da Rússia, né? Então, letra B aí também descartado. Você vem aqui para a letra A, né? Os gastos com o orçamento na Copa do Mundo superam os custos do Mundial 2014. Aí tá aqui no texto, muito claro, né? O valor, esse valor aí diz respeito ao orçamento da Copa da Rússia, né? O valor supera os gastos com o Mundial no Brasil. Tá aqui super claro. A questão não fala Mundial do Brasil, mas fala Mundial de 2014. Bastava simplesmente, né, que o aluno lembrasse que em 2014 o Mundial ocorreu no Brasil, beleza? Aqui um conhecimento básico de mundo que a questão exige do leitor, mas também em outros momentos do texto ela faz referência aí à Copa do Mundo em 2014, sendo aqui no Brasil. Letra A aí, sem sombra de dúvida, nossa alternativa. Facinho, facinho com o Zé Roberto. Então, meninos, como vocês podem ver, essas duas questões que nós acabamos de trabalhar não são questões de interpretação, mas são questões simplesmente de análise e leitura, beleza? Então, uma questão de análise e leitura você não pode perder. É até aceitável, né, que o aluno venha a perder, né, que ele perca uma questão aí de interpretação, porque a interpretação muitas vezes exige uma dedução, né, que o aluno consiga entender uma mensagem que não está escrita, né? E a partir de um processo de uma leitura mais fina, mais apurada, ele vai conseguindo identificar umas mensagens que não estão escritas, né? Umas mensagens que não estão escritas, umas informações que, como nós falamos, estão nas entrelinhas. Você tem aquilo que está escrito e que você consegue ver, e muitas vezes por trás daquilo que está escrito existe uma outra informação. Então essa informação nem sempre ela é percebida pelo aluno, e aí ele pode perder uma questão de interpretação. Mas essas duas questões que nós acabamos de trabalhar, você não pode perder. Se você perder, vacilo, porque, como já falei, é uma questão simplesmente de análise e leitura. Você lê a alternativa e vai lá no texto ver se aquilo que está escrito na alternativa se encontra no texto ou não. É simplesmente um trabalho de análise, né? Você olha lá e vê se aquilo que está escrito na alternativa também se encontra escrito no texto, beleza? Não dá para perder. Como nós fizemos aí, né, na projeção do slide, eu fui lá, né, e peguei, recortei o fragmento do texto. Esse mesmo processo você pode fazer, vai lá, sublinha o texto, risca, né, identifica se aquilo que está na alternativa encontra respaldo no texto ou não, beleza? Vamos aí para a próxima questão, mais uma vez, se liga, essa é uma questão básica de análise, de leitura, que você não pode perder, beleza? Então, meninos, vamos aí à terceira questão, acompanhe aí a leitura comigo, né, veja aqui o enunciado. Questão 3. O vocábulo superlativos, aqui, no título do texto 1, pode, sem prejuízo para o sentido, ser substituído por, né? Então, muito bem. A primeira coisa que nós percebemos aqui, quando ele fala em sentido, é que nós estamos falando de semântica, né? Semântica é a parte da gramática que estuda o significado, o sentido das palavras, né? E aqui, de antemão, a gente já adianta para você o seguinte, né? As palavras
tem um sentido, um significado estabelecido. No entanto, dentro do contexto, de um determinado contexto, a palavra pode variar o seu significado. Então, muito bem. Ele quer saber o seguinte: qual, né, das palavras abaixo pode substituir aqui a palavra superlativo sem prejudicar, né, essa informação, mantendo aí essa mesma mensagem. Os números superlativos da Copa do Mundo 2018. Então, muito bem. O que é algo superlativo? Algo superlativo é algo muito grande, algo muito elevado, né? Quando nós estamos estudando os adjetivos, né, o grau dos adjetivos, nós temos os adjetivos no grau normal e temos os adjetivos no grau superlativo, que é uma qualidade muito elevada, né? Por exemplo, você diz João é inteligente. Inteligente é um adjetivo que está no grau normal. Agora você pode dizer João é muito inteligente, João é inteligente demais, João é muitíssimo inteligente, João é inteligentíssimo. Então veja aí que todas essas variações do adjetivo inteligente estão no grau superlativo, isto é, no grau elevado. Então, muito bem, superlativos aí diz respeito no caso aí aos números superlativos, aos números elevados, né? Os números, vamos dizer, muito altos, né? E aí no que diz respeito a talvez ao número dos turistas, né? Ao número de ingressos vendidos, né? Ao valor, né, pago às seleções que participam do evento e assim sucessivamente, beleza? Então você tem aqui a letra A, né? Extensos. Então você diria os números extensos da Copa do Mundo 2018. Então veja aí que extenso também é algo longo, algo espaçoso, mas veja aí que nesse sentido ele não transmitiria bem essa ideia de números elevados, né? De números muito altos, né? Então eu acho que a palavra extensa aí não seria uma boa opção. Nós poderíamos deixar ela e ver as demais alternativas, beleza? Então aqui na letra B você diz os números evidentes da Copa do Mundo 2018. Então veja que evidente aí é algo que está claro, previsível, né? E não é essa a ideia que o título, né, quer transmitir. Então letra B aí estava descartada. Letra C, excelentes. Algo excelente é algo muito bom. Então o título também não quer transmitir essa ideia de que os números, né, são muito bons. Não é exatamente essa a ideia. Então extraordinário, né? Os números extraordinários da Copa do Mundo 2018. Extraordinário é algo que foge, vamos dizer assim, do comum, né? É algo que não é, vamos dizer assim, muito recorrente, né? Então, por exemplo, se você tem um aluno também na sala de aula, né? E esse aluno é muito inteligente, né? Bem mais inteligente que os demais alunos, você pode dizer esse aluno é um aluno extraordinário, né? Um aluno muito bom, de uma capacidade muito elevada. Então, nesse sentido aí, o termo extraordinário, no sentido de ser muito elevado, também se equipara aqui ao termo superlativos, né? Também é algo elevado, né? Então, a nossa opção aí seria a letra D. O termo extraordinário é o que melhor substitui o termo superlativo, né? Mantendo aí a mensagem que o título quer transmitir, beleza? Então, como já falei aí, isso é uma questão de semântica. Veja que aqui você já está diante de uma questão de interpretação e não de uma questão de análise simplesmente, beleza? Então, galera, como falei, a semântica é algo muito abrangente, né? O candidato pode se deparar com uma questão que exija dele o conhecimento de uma determinada palavra, o significado de uma palavra qualquer. Então, como falei, isso é algo muito abrangente. E aí, numa situação dessa, você tanto pode ter uma palavra que você já domina, como você pode ter uma palavra que você nunca viu. No entanto, essa palavra que você já domina, dentro de um contexto, ela pode assumir uma conotação diferente, um significado diferente.
Por outro lado, uma palavra que você nunca viu, também dentro do contexto, você pode fazer uma interpretação e descobrir ali mais ou menos qual o significado da palavra, beleza? Como eu falei, é algo muito abrangente, no entanto, existem alguns assuntos aí que você pode dar uma focada nele, assuntos que vão lhe ajudar a melhor entender ou a melhor se sobressair dentro de uma questão de semântica em que seja exigido de você o significado de um determinado termo. Por exemplo, você pode estudar conotação, denotação, polissemia, antonímia, sinonímia, palavras parônimas e assim por diante. Então esses assuntos são assuntos específicos, né, que vão lhe ajudar a melhor entender os significados das palavras de um modo geral, e isso também pode facilitar fazer com que você interprete melhor uma determinada questão semântica, beleza? Então vamos lá, próxima questão. Ok, galera, então vamos aí à quarta questão. Acompanha aqui o enunciado comigo. O líder, período que vem após o título do texto 1, tem como intenção prioritária. Então, muito bem, qual a intenção prioritária desse período aí que vem logo após o título? Acompanhe aqui. Eis aí o período, né? Quer saber qual o orçamento da Copa do Mundo de 2018? Ou quantos milhões de turistas são aguardados na Rússia? E o número de jogos da competição? Então, muito bem. Vejam vocês que este fragmento aqui, né, ele é composto por 3 perguntas, né? Então veja que ele diz assim: você quer saber disso? Então veja, quando alguém diz assim, olha, você quer saber disso, e aí é um assunto interessante, automaticamente, né, o ouvinte e o leitor fica curioso, né, desperta nele a curiosidade. Questão básica de interpretação, né? Estava aqui na nossa letra A, né? A intenção, é claro, aí do autor, né? A intenção aí desse primeiro período é despertar no leitor a curiosidade para que ele possa ler, é claro, o texto todo. Quem escreve uma reportagem, quem escreve uma notícia, escreve com o intuito de o outro ler, né? Então, esse primeiro período aí, né, é um recurso, né, utilizado com certeza para despertar a curiosidade do leitor para que ele possa ler o texto completo. Então, muito bem. Mas você tem aqui na letra A, interrogar o leitor acerca da temática presente no texto. Claro que não, como nós já falamos. Veja que as perguntas são com o intuito de despertar a curiosidade no leitor aí, né? Apresentar a opinião do autor sobre a temática do texto? Também, claro que não. Nós estamos aí diante de um texto informativo e não diante de um texto de artigo de opinião. E criticar os números superlativos da Copa do Mundo? Também não. Criticar é uma característica mais de gêneros como charges, como artigo de opinião, do que como uma reportagem, né? Mas é claro que também existem reportagens, né, de crítica, de denúncia, que são construídas, que são produzidas com o intuito de criticar ou denunciar algo de errado na sociedade, beleza? Acompanhe aqui esse fragmento comigo aqui abaixo, que diz assim: ele chamou, primeiro que eu chamo a atenção de vocês, que ele chamou esse período aqui, ele chamou de líder, né? E o que é o líder? Acompanhe aqui comigo. Em jornalismo, o líder, né? Aqui o líder, também chamado de leader, né, em inglês, comumente você encontra assim nos livros didáticos, né? É a primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo posto em destaque, que fornece ao leitor informações básicas sobre o conteúdo. No líder, já se procura responder as seguintes questões: o que, né? O que ocorreu, do que se trata a notícia, quem são os participantes desse evento, onde ocorreu e quando ocorreu. Então veja, essas perguntas, o que, quem, onde e quando, são perguntas que são respondidas no líder, que é o primeiro parágrafo de uma notícia, né? Aqui nós não estamos diante de uma notícia, você está diante de uma reportagem, e a própria questão, né, chamou esse fragmento aqui de líder, né? Mas como já falei, o líder é o primeiro parágrafo de uma notícia. Também, como você pode ver, isso aqui também pode ser chamado de líder numa reportagem. Agora também,
Geralmente em uma reportagem, esse fragmento, né, que vem aí logo após o título, também é chamado de olho, né, que é geralmente uma frase aí que aponta para o principal assunto a ser abordado. Então, nesta questão, esse fragmento aqui, né, que está aqui nessa tabela aqui em branco, poderia ser também chamado de olho, beleza? É mais comum nos livros didáticos, esse período que vem após o título em uma reportagem, ser chamado de olho, beleza? Mais uma questão básica aí de interpretação, que é claro, o conhecimento do gênero, né, da estrutura do texto, ajudaria você rapidamente a se direcionar aqui para a letra A e eliminar facilmente as outras alternativas, beleza? Então vamos aí para a próxima questão. Então acompanhe também mais uma vez aí a leitura comigo, né, da quinta questão. A expressão "a edição", sublinhada no primeiro parágrafo do texto 1, retoma Copa do Mundo 2018, evento esportivo, torneio internacional, letra D, Federação Internacional de Futebol. Então, galera, aqui nós estamos diante de uma questão de coesão, né? Coesão referencial. O que é a coesão referencial? Coesão referencial é quando um termo, né, uma palavra do texto faz referência a outra ou retoma a outra, né? Beleza? Então vamos aí à leitura do fragmento para nós entendermos. Acompanhe aqui a leitura comigo. A Copa do Mundo de 2018 será a 21ª edição desse evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol FIFA. A edição está aqui, né, já está aqui sublinhado. A edição será a primeira realizada no leste europeu e a 11ª realizada na Europa, depois de a Alemanha ter sediado o torneio pela última vez no continente em 2006, né? Então, muito bem. Esse termo aqui, a edição, substitui, retoma quem? Retomar significa aí, no caso, substituir, né? Esta palavra edição aqui está substituindo um termo que já foi citado. Então, muito bem. A edição será a primeira realizada, né? Então você tem aí as alternativas: Copa do Mundo, evento esportivo, torneio internacional de futebol e federação internacional. Então veja aqui que no início do texto você diz: a Copa do Mundo de 2018 será a 21ª edição. Então a Copa do Mundo de 2018 é uma edição. É uma edição das muitas, né, que já ocorreram, no caso é a 21ª. Então, quando ele diz a edição será a primeira, é a edição, a Copa do Mundo de 2018, né? Você vê aí que no texto, a Copa do Mundo de 2018 é sinônimo de edição, né? Ele diz a edição, está fazendo aí referência, é claro, a de 2018, que é a Copa do Mundo de 2018, que seria aí a nossa letra A. Você tem aí uma questão de coesão referencial muito recorrente nas provas do IFRN, tanto no exame de seleção como no PROITEC, né? E aí, galera, então, como estava dizendo, né, a coesão é um assunto altamente recorrente, né? Super importante para as práticas de análise e de interpretação. Em todos os concursos, de um modo geral, você vai se deparar aí com questões envolvendo a coesão. Aí é bom lembrar, sobretudo nas provas do IF, quer seja de exame de seleção, quer seja PROITEC, de um modo geral, é um assunto altamente recorrente. Você vai se deparar aí no mínimo com duas questões de coesão. E aí é importante o seguinte: com relação à coesão, é bom dar uma olhada, uma estudada, focar na classe gramatical dos pronomes, né? Porque os pronomes são palavras vazias de significado e elas só ganham sentido, né, quando elas fazem referência a uma determinada palavra, né? Então, pronomes são, por natureza, elementos de coesão, elementos coesivos, beleza? Então, foca aí nessa classe gramatical, dá uma estudada nos pronomes para você entender melhor esses processos de coesão referencial, beleza? Valeu, galera, estamos ficando por aqui. Espero que a aula possa contribuir para que você possa melhor se sobressair numa questão de análise e também de interpretação, beleza? Esses assuntos, né, que nós citamos aí referente à coesão, à semântica,
são assuntos importantes, né, e sobre os quais nós faremos novas aulas, né, voltadas mais específicas para esse assunto. Valeu, galera, boa sorte, bons estudos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe seu like para que nós possamos continuar fazendo um trabalho com qualidade. E porque isso também nos motiva, nos impulsiona a produzir mais. Beleza, galera? Boa sorte, bons estudos, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Já adiantando para você que toda semana teremos novos vídeos, beleza? Boa sorte, bons estudos, fique com Deus.